Olá, meu irmão, olá, minha irmã, estamos nós aqui mais uma vez em Porções do Evangelho. Hoje nós vamos falar um pouco acerca de um ditado popular, que muitas vezes eu ouvi a minha esposa repetir. Na verdade, eu nem sei se é popular, né? Mas muitas vezes eu vi ela repetindo como se fosse um dito popular. Na verdade, ela diz que é a irmã dela, minha cunhada, que usa a expressão. E a expressão é: até burro cansa, até burro cansa. E essa expressão, você sabe o que ela significa? Em que circunstância ela pode e deve ser aplicada? Você já tinha ouvido essa expressão? Até burro cansa? Eu sempre achei muito engraçado e todas as vezes que Marcinha usava essa expressão, eu confesso que eu parava e ficava pensando, é verdade, né? Me referindo, obviamente, ao animal, que por mais que ele possa carregar cargas, por mais que ele possa levar peso sobre si, e embora ele seja considerado um animal menos inteligente entre os outros animais, é isso que o ditado quer dizer. Até este cansa, até este que pode suportar muito peso, até este que não é muito inteligente, ele cansa. E aplicando a nossa vida, o que isso quer dizer? Quer dizer que, por mais que você não seja muito inteligente, vou fazer a aplicação a mim para que você não fique ofendido. Por mais que eu não seja muito inteligente, por mais que eu seja dado a carregar peso, eu também posso cansar, eu também sou sujeito ao cansaço. E é isso que esse ditado, nem não sei se tão popular assim, ele quer dizer. Ele é aplicado nessa circunstância, quando você fica cansado diante de uma circunstância, quando você está desanimado diante de uma circunstância, quando você desiste diante de uma determinada circunstância. Por mais que você esteja apto para persistir, você também tem o direito de desanimar, de cansar e não querer prosseguir. Afinal de contas, até o burro cansa. Mas vamos pensar a respeito disso, o que significa e as aplicações a respeito disso. É claro, brincadeiras à parte, é claro que todos nós podemos cansar. E por mais que você seja talhado a um serviço, a um papel, a uma missão, você também tem o direito de se cansar. Você também tem o direito de se sentir desanimado. E você tem o direito de não querer prosseguir. Suponhamos que você seja um pai, uma mãe, e você esteja ouvindo agora aquilo que eu estou te falando neste momento, né? É claro que você tem hora que cansa, tem hora que você desanima, e tem hora que você quer desistir, você considera: cansei. Por mim, basta, fiz o que eu podia fazer. Até o pai pode pensar a respeito disso, a mãe. E a gente pode aplicar isso a qualquer outra situação. Mas vamos pensar biblicamente. Eu quero pensar junto com você biblicamente. Podemos ou não podemos cansar ao ponto de desistir? Cansar ao ponto de desanimar? Cansar ao ponto de dizer: chega, eu não vou mais prosseguir. Então vamos considerar alguns momentos quando Jesus envia os discípulos a irem e propagarem aquilo que eles tinham aprendido com o próprio Jesus. Primeiro ele envia os 12, depois ele envia os 70. O que Jesus vai dizer é: vai, prega, saem dois em dois, fiquem nas casas, e se forem bem recebidos e as pessoas te receberem, ótimo, que bom. Mas se não te receberem, depois do esforço, depois da dedicação, depois de um tempo de serviço, batam as sandálias dos pés para que não fique o pó daquele lugar te acompanhando, e largue para lá e prossiga para que você possa continuar aquilo que você precisa fazer diante de outras pessoas em outros lugares. O que o texto está a dizer é: há um momento de parar, há um momento de você não continuar, há um momento de você não perseverar. Então isso, em determinado momento, é cabível, em determinado momento é aplicável. Quando? Quando o texto bíblico vai mostrar isso mesmo, né? E quando a Bíblia fala em Mateus 18, por exemplo, a respeito de disciplina,
também aponta para um processo onde tem início, meio e fim. O que revela a ideia de que em determinado momento você precisa estabelecer o fim daquele processo de serviço, de disciplina, de entrega a uma pessoa, a um grupo, seja o que for. Isso em Mateus 18 quer dizer, ele aponta para a ideia de um processo que precisa ter início, meio e fim, motivado pelo amor, motivado pela graça e misericórdia de Deus. Mas sem que você abra mão da ideia da possibilidade de estabelecer um fim naquele processo. Então, sim, existe a possibilidade, sim, de você usar a ideia deste dito até burro cansa, na ideia de que você tem o direito, sim, em determinados momentos, de desistir. Em determinado momento, você tem o direito de abrir mão e de não prosseguir. Isso a gente pode observar como nos exemplos que eu já dei, mas poderíamos lembrar, por exemplo, na própria relação de Abraão com Ló. Em determinado momento, os servos de Ló revelam-se incapazes de continuar convivendo com os servos de Abraão. E Abraão, então, diante daquela questão levada por Ló, ele possibilita que Ló vá para outro lugar. Em Romanos 12, a Bíblia vai nos dizer que nós devemos buscar ter paz com todos, naquilo que nos é possível, apontando também para a ideia de que existe um limite, existe um lugar onde a gente não tem a condição, a capacidade de continuar. Então existe sim, mas eu não quero que você faça uso disso para que você possa, de uma forma não bíblica, desistir, não bíblica, deixar de perseverar, de uma forma não bíblica, simplesmente usar o cansaço para que você não prossiga, para que você não insista, que você não persevere. Mas existe sim momentos onde até burro cansa. E a parada, obviamente, não deve ser por causa do cansaço, como propõe o dito popular. Mas, segundo a ideia, como aconteceu na relação de Abraão com Ló, quando também é proposto a ideia da disciplina em Mateus 18, e também como o próprio Jesus ensina, enviando os discípulos para que eles fossem a proclamação do reino, mas a motivação não é o cansaço. A motivação é que você precisa examinar e entender, identificar que aquilo que era possível ser feito, foi feito naquele momento, que se chegou ao máximo que poderia ser realizado em meio àquela circunstância. Logo, a justificativa não é o cansaço, mas a certeza plena de que foi cumprido tudo quanto se deveria cumprir. Não com a justificativa do cansaço, repito, mas com a certeza de que foram empreendidos todos os esforços necessários para que aquilo acontecesse e simplesmente não aconteceu quando isso se dá. Quando não há uma resolução diante de circunstâncias que precisavam ser alteradas. Volto a dizer, não por causa do cansaço, mas porque todo o esforço foi empreendido. Tudo aquilo que era necessário ser feito foi feito. O que poderia ser feito, foi realizado. Mas eu quero dizer também que até burro cansa não te dá o direito de deixar de perseverar em muitas circunstâncias, mesmo que você esteja cansado. Quando eu olho, por exemplo, para a relação de Paulo com as igrejas que ele plantou e o seu serviço ministerial, ele vai dizer, olha, por mim morrer é lucro. É muito melhor estar com Cristo, mas por causa do amor e do serviço que eu preciso prestar a você, então eu permaneço, eu continuo, porque para mim viver é Cristo. Paulo estava cansado, Paulo estava exaurido, Paulo foi muitas vezes perseguido por inimigos do Evangelho, Paulo muitas vezes foi refutado, até mesmo pela igreja de Cristo, e a sua relação com a igreja de Corinto é um bom exemplo disso. Mas para a igreja de Corinto, Paulo vai dizer, resiste um pouco mais, me suporta um pouco mais, para que eu possa fazer aquilo que eu preciso fazer diante de vocês. Quando a gente olha as cartas de Pedro, a ideia de que eles precisavam perseverar está continuamente presente. E é claro que aquela igreja estava sendo perseguida, é claro que aqueles irmãos estavam exauridos, mas Pedro vai dizer para eles, perseverem, perseverem. Também a carta aos Hebreus vai tratar do mesmo tema, da necessidade daqueles que estavam sendo perseguidos
perseverarem. Então, neste caso, se você é um pai, se você é uma mãe, se você é alguém que está servindo a igreja, é um pastor, é um líder dentro da igreja de Cristo, você pode até estabelecer fim a determinados processos pontuais, a determinadas circunstâncias, entendendo que aquilo que era necessário fazer foi feito. Mas você não pode abdicar, não tem o direito de simplesmente parar e desistir, dizendo o ditado que Marcinha tantas vezes me disse: até burro cansa. O teu cansaço, a tua tristeza, o teu desânimo não pode ser o motivo pelo qual você vai parar, você vai desistir, você vai desanimar, você vai dar fim àquilo que você precisa fazer em âmbito geral. Processos, situações circunstanciais, isso sim, mas não ao seu chamado, não à sua vocação. E eu quero terminar este vídeo dizendo, mesmo que você considere que até burro cansa, existem vocações, como a paternidade, a maternidade, como aquele que é chamado a servir a igreja como ministro, como pastor, como líder da igreja. Isso só terá fim quando você for chamado pelo Senhor, para que você possa estar junto a Ele. Pai nenhum deixa de ser pai. O pai vai estar sempre preocupado com os seus filhos, mesmo que seus filhos sejam pais, mesmo que seus filhos sejam avós ou avós. Você nunca vai deixar de ser pai. Vai ter sempre, mesmo na sua incapacidade, um sentimento e uma ideia de que, de alguma forma, você precisa continuar perseverando, mesmo que as suas ações estejam plenamente limitadas, mesmo que você só possa orar e o seu labor seja unicamente orar. Mas você não pode imaginar que a sua tarefa terminou enquanto você estiver aqui na terra. Da mesma forma, aqueles que servem a Igreja de Cristo Jesus, aqueles são chamados para liderarem a Igreja de Cristo Jesus. Nós não somos chamados para exercermos um papel durante algum tempo, mas o tempo que o Senhor nos permitir aqui, para que aqui vivamos. Mesmo que você não esteja cumprindo uma função, mesmo que você seja afastado do seu cargo, mesmo que você seja jubilado e deixe de ser pastor, você precisa continuar amando e se preocupando com a Igreja de Cristo, você precisa continuar orando para que a Igreja de Cristo seja santificada, para que pessoas possam ser salvas em Cristo Jesus. Até burro cansa, mas aquele que foi chamado pelo Senhor, e agora eu quero terminar aplicando a todos os crentes, não podem deixar de cumprir o seu papel na terra, enquanto há em nós fôlego de vida. Precisamos ser anunciadores das boas novas. A sua dificuldade, o seu cansaço, a sua tristeza, não pode ser motivo para que você abandone, deixe de cumprir a sua missão. Ou melhor, a missão do Senhor. Eu sei que tem hora que a gente cansa, e esse é o objetivo desse vídeo. Eu sei que tem hora que a gente desanima. Eu sei, isso é verdade. Eu também me sinto assim. E eu sei que em determinados momentos nós precisamos abrir mão de processos, entender que eles têm em determinados momentos o seu fim. Mas você não pode, em modo geral, abrir mão daquilo que o Senhor lhe deu a realizar enquanto você estiver aqui na face da terra. Na verdade, eu aproveitei este tema engraçado que a Marcinha vive me dizendo, para eu dizer para mim mesmo, até burro cansa, é verdade. Mas você não tem o direito de parar, Hilton. E quem sabe esse vídeo também não serve para você. Você compreender que até burro cansa, mas você precisa prosseguir. Prossigamos na proclamação do Evangelho de Cristo Jesus, que o Senhor fortaleça as nossas mãos como pais, mães, filhos, como pastores, líderes da igreja, como servos de Cristo Jesus, fazendo aquilo que Ele nos chamou a realizar. O cansaço faz parte da nossa limitação, mas um dia nós seremos revigorados de forma plena, quando estaremos plenamente com Ele. Então, e somente então, descansaremos. Fique com Deus e até o próximo Porções do Evangelho.